Bem-vindos e bem-vindas essa noite ao nosso espaço de celebração. Estamos exatamente no começo do ano 2024 e se a gente não teve a oportunidade de se ver ainda, um feliz ano novo para você. E você que também que nos assiste pela TV Unicesumar, ouve pela rádio Unicesumar ou assiste pelo YouTube, também é muito bem-vindo e que bom que vocês estão conosco também, mesmo que online. Ficamos felizes dessa noite receber cada um dos nossos irmãos e irmãs para juntos podermos nos abastecer da presença que nos faz viver de uma maneira maravilhosa, potencializada. Por isso que nós estamos falando sobre flechas, para que a gente possa, no ano de 2024, acertar o alvo e encontrar o caminho para que a nossa vida seja bem diferente do que tínhamos ou vínhamos construindo até então e possamos experimentar conquistas, vitórias que ainda não experimentamos até agora. Hoje eu quero falar com você sobre o tema esvaziando a aljava. Para quem não conhece, ou dos mais novatos, eu também sou um deles, a aljava é aquele instrumento ali onde se depositam as flechas. Os mais antigos usavam isso quando iam caçar de estilingue. Estilingue não, estilingue. E aí eu me incluo entre esses. A gente colocava as pedrinhas no embornal. Então aljava e embornal são coisas para colocar nosso armamento de guerra. Para os mais simples, pedrinhas. Para os mais sofisticados, flechas. E nesta aljava, nós consideramos que cada uma das flechas são pontos importantes da nossa vida. Então eu quero dizer para você, vamos esvaziar a nossa aljava, lançar as flechas que foram feitas para voar e atingir os seus objetivos, porque não há motivo nenhum e sentido algum em poupar as flechas que nos foram dadas para a nossa vida. Quiet quitting. Você já ouviu falar sobre isso? É uma palavra em inglês que tem trazido um certo transtorno, uma certa preocupação a muitos estudiosos, principalmente do setor corporativo. Se você é empreendedor ou se você é empresário, você já está sofrendo com os primeiros toques dessa nova cultura, desse novo modelo comportamental. Nós vemos isso acontecendo especialmente dentro do ambiente corporativo e atinge principalmente os valores da geração Z, que são aqueles que são nascidos no final da década de 90, começo dos anos 2000, e são chamados também de nativos digitais. Eles têm uma nova percepção de vida, eles têm novos modelos de existência, têm novos valores e princípios, e eles são os que mais adotaram o modelo Quiet Quitting, que significa nada mais, nada menos do que demissão voluntária ou desistência silenciosa. Essa palavra literalmente traduzida, segundo os estudiosos de uma revista norte-americana, diz que 50% hoje da força de trabalho desta geração Z está relacionada a essa prática da demissão silenciosa ou da desistência silenciosa. O que é isso? Eles estão trabalhando, mas já não estão mais no emprego. Eles aparecem para o ambiente corporativo, mas já não estão mais engajados naquilo. Tudo que eles fazem é cumprir o que foi combinado, nada mais, nada menos. Bem diferente da geração Y, que veio antes, e que dizia uns para os outros, entregue mais, faça mais, porque as pessoas vão te notar e vão te colocar no lugar mais alto, você será promovido pela entrega acima da média. Essa geração não quer entregar acima da média. Eles querem fazer apenas o que está combinado. Tudo que eles querem fazer é o mínimo necessário só para não serem demitidos, para não perderem os seus rendimentos. Vão tolerando aquele trabalho pelo tempo que for possível e saem na primeira oportunidade que tiverem. Esta é a nova cultura, é um fenômeno social que está acontecendo nos nossos dias, que tem preocupado empresários, empreendedores, o mundo corporativo e também tem me preocupado como pastor. Pessoas que estão fazendo a sua desistência silenciosa, elas aparecem apenas para fazer o mínimo necessário, nada mais, nada menos, apenas o que precisa para não ser substituído ou apenas o que precisa para não ser demitido. Isso aconteceu ontem. Nós estávamos no nosso primeiro jogo de futebol da segunda IPI de Maringá. E a gente viu a desistência silenciosa de muitos irmãos dentro do campo. Muitos.
Os que estavam aqui, os que estão aqui, estavam lá, sabem disso. Estavam no campo, mas já não eram mais atletas. Estavam dentro das 4 linhas, mas já não se entregavam pelo time. Estavam ali apenas para ocupar lugar e não passar pela vergonha da substituição ou sentar no banco de reservas. Quiet, quitting, nada mais é, nada menos é do que aquela desistência silenciosa. Não vou contar para ninguém, mas eu já desisti disso. Não apenas no futebol da 2ª IPI, mas a teoria do mínimo necessário também pulou para os nossos comportamentos. Não é só uma preocupação do mundo corporativo, queridos, é uma preocupação espiritual, porque nós temos muitas pessoas que já fizeram a sua desistência silenciosa dentro da igreja, estão dentro das comunidades, participam dos seus cultos com frequência, até se envolvem em alguns dos ministérios, mas na verdade já desistiram da igreja, já desistiram da fé. Não se declararam ateus, não fizeram uma oposição frontal contra as crenças fundamentais do Evangelho, mas já desistiram. Se afileiram nas cadeiras domingo após domingo, semana após semana, mas já desistiram. Desistiram de uma vida espiritual abundante, de uma vida pungente, de um Evangelho que traz a vida plena e a plenitude de vida. Já desistiram de viver uma vida acima da média com Deus. Gente que está fazendo na igreja o mínimo necessário, só para não precisar ir para o inferno. Pastor, o que eu preciso fazer para não ir para o inferno? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É só crer? Então tá bom, pastor, eu vou fazer o mínimo necessário. Se isso me poupar do inferno, já está de bom tamanho. Então você vai perceber que essa desistência voluntária não é algo de tão presente momento. Já vem há longo tempo assaltando a fé dos crentes e visitando a comunidade cristã, onde as pessoas domingo após domingo se nomeiam praticantes de uma religião, quando na verdade muitos já até desistiram dela. Pessoas que também fizeram desistências silenciosas dos seus sonhos. Gente que usa argumentos a respeito de si próprios, projetando os sonhos para um futuro inalcançável, muito distante, dizendo, um dia, quando eu tiver, um dia, quando meu filho nascer, um dia, quando os meus filhos se formarem. Gente que se projeta para um futuro distante, para não ter que lidar com os fracassos presentes. Na verdade, estão lutando por algo do futuro que já desistiram no presente. Não há luta, não há entrega, não há sacrifício, não há renúncia o suficiente, não há atitude o suficiente para levar em direção ao sonho. O sonho é apenas um discurso para ser uma historieta lá do coração, para acalentar gente frustrada consigo própria. Gente que desistiu dos seus projetos, que abandonou as primeiras lutas e as adversidades. Gente que foi procurar um lugar de menor resistência, de menor sacrifício, de maior atalho e de maior facilidade, e que acabaram fazendo a sua demissão silenciosa, a sua desistência voluntária, deixando de perseguir projetos que Deus mesmo havia colocado em seus corações. O que aconteceu com essas pessoas? Elas vieram para o nível da mediocridade. E você não precisa fazer muitas coisas para entrar no nível do medíocre. Basta você ser como a média. Basta você não fazer além, não se entregar além, não sacrificar-se por aquilo que você professa, crê, pratica, sonha e realiza. Então você vem para esse platô, onde a resistência é baixa, onde o comprometimento é pequeno e onde as adversidades são quase nulas. E aí você pode ficar confortavelmente, medianamente e mediocramente naquele lugar. Por que é chamado de média ou de mediocridade? Porque é o lugar onde a maioria das pessoas escolhe ficar. É o lugar onde a maioria das pessoas fazem como seu habitat natural. Porque ali não há exigências, ali não há pressões, ali não há comprometimento. E quantos de nós visitamos esse lugar da mediocridade? E estamos deixando de alcançar o potencial máximo que Deus reservou para você, para a sua vida e para a sua história. Irmãos, eu me recuso em admitir que essa palavra, potencial máximo de Deus para a sua vida, seja uma palavra que esteja restrita aos círculos coaches e de moda coach dos nossos dias. Essa palavra não é dos agentes motivacionais.
Essa palavra não é de coaches que visam enriquecer a custas das suas postagens. Essa mensagem de alcançar o seu potencial máximo é uma mensagem da Bíblia, das Escrituras, está na palavra de Deus, porque um Deus criativo, poderoso, dotou você com uma complexidade que só a raça humana possui, que só você tem, um biológico totalmente definido, habilidades, recursos, dons, talentos, para que você pudesse ser o espelho da glória dele na terra e adaptar-se a uma vida pequena, medíocre, por um Deus que não exige o seu potencial máximo. É uma mentira dos nossos dias. Eu não prego o evangelho coach, mas eu não posso dizer que o que eles estão usando lá também não está na palavra de Deus, porque muitos emprestaram valores e princípios, porque sim, Deus tem planos elevados, Deus tem sonhos grandiosos. O problema é que nós nos acostumamos a fazer o mínimo necessário para tentar viver o suficiente. É a lei do menor esforço. É a lei que soa suave aos nossos ouvidos e tensiona o nosso coração, ou inclina o nosso coração a isso, tendenciando as nossas atitudes àquilo que for mais fácil, mais rápido e exija menos esforço. A lei do menor esforço é a lei da desistência voluntária, onde eu apareço ali, cumpro as minhas obrigações, não chego atrasado, não sou inconveniente, só não quero ser demitido, mas também não estou aqui para fazer mais do que foi pedido. Eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, talvez um dos primeiros movimentos de demissão silenciosa e desistência silenciosa nas Escrituras. Eu quero mostrar para você um rei que agiu de uma maneira tão medíocre, um rei que tinha tantos recursos, tantas flechas, que tinha tantos instrumentos em suas mãos, mas que decidiu se posicionar do platô da mediocridade, e que fez a sua demissão silenciosa, e não só ele pagou por isso, como também todo um povo. E esse cenário caótico e catastrófico se dá na visita desse rei a um grande profeta do Antigo Testamento chamado Eliseu. Eliseu está doente, fragilizado, de cama, e o rei Jeoás corre para visitar esse profeta antes que ele venha a falecer. E nesta visita aparece o movimento da mediocridade do rei Jeoás e o movimento da demissão e da desistência silenciosa que ele fazia, porque apesar de rei, já tinha desistido de sê-lo. Apesar de ser governante máximo de Israel, já havia abandonado o seu cargo no coração. Apesar de ter responsabilidades intensas pelo bem-estar do povo, já havia desertado da sua função. Nada diferente da sua vida, nada diferente das suas escolhas, que tendo a seu cardápio ou a seu alcance tantos recursos, tantas possibilidades, acaba desertando do seu chamado, do seu propósito, vivendo um chamado menor do que Deus chamou você a viver, vivendo um potencial menor do que Deus capacitou você a viver, rastejando pela vida, tentando sobreviver às mediocridades de um casamento que não é vivo, tentando sobreviver a uma espiritualidade que não é atuante, tentando sobreviver a um mundo capitalista que não dá tréguas, tentando sobreviver como a média, pagando as suas contas e vivendo esperando a aposentadoria. Isso é a vida que Deus preparou para você? Ou Ele te projetou para alcançar um potencial elevado, mas que infelizmente a demissão e a desistência voluntária está roubando essa possibilidade de você? Vamos ao texto? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a palavra do Senhor diz assim: Eliseu estava sofrendo de uma doença, da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Para aqui, isso aqui é introdução. O que você faria se você estivesse morrendo e soubesse que iria morrer? Quais pessoas você visitaria? Quem você receberia na sua casa? Que palavras você falaria? Quais registros você deixaria? Isso transforma essa mensagem mais ainda sensível ao nosso coração. Porque sim, o Eliseu está pronto de morrer, está se despedindo da vida e recebe o rei para dar a sua lição final. É a lição, é a última aparição do mestre no palco da sala de aula da vida. Eliseu vai ensinar ao Jeoás um princípio que para nós pode ser eterno.
se nós entendermos assim e praticarmos assim. Se você olhar para esse texto, nós vamos ver um rei temeroso, angustiado, procurando um profeta que representa a palavra de Deus e o próprio Deus na terra. Sim, essa era a função do profeta no Antigo Testamento, ser a palavra de Deus no mundo. Então esse rei vai até o profeta Eliseu e vai com duas atitudes, uma chorando e a outra usando de um linguajar muito próprio e peculiar. Por que ele vai chorando? Porque ele quer, nesse momento, manifestar a sua tristeza. Não porque Eliseu fosse uma espécie de homem de alta nobreza. Não porque ele tinha um carinho especial por Eliseu, mas porque ele estava profundamente temeroso pela partida de Eliseu. Sabe por quê? Esse profeta é que garantia vitórias ao povo de Israel. O Eliseu, tinha capacidade de Deus de prever guerras. Ele dizia, olha, os arameus virão pelo sul, a data tal, ao mês tal, no dia tal. Então o exército de Israel se preparava previamente para enfrentar qualquer tipo de batalha. E vencia muitas das batalhas por causa da palavra preditiva de Eliseu. Eliseu também declarava vitórias. O povo de Israel será vitorioso na batalha contra os moabitas. Vão e vençam. Esse rei está chorando não porque Eliseu é importante, mas porque ele está se sentindo fragilizado. Esse rei é medíocre porque ele se apoia demais nos sentimentos, nas suas sensações. E gente medíocre supervaloriza seus sentimentos. Ai, estou sentindo que não é mais meu lugar. Estou sentindo que não é assim. Eu senti que você não me olhou bem. Eu senti que você... Gente medíocre supervaloriza as suas sensações. Se você olhar, por exemplo, na história da palavra, Esaú chegou com muita fome e disse para Jacó, me dá esse prato de lentilhas porque eu estou morrendo de fome. Morrendo de fome, hiperbólico. É lógico que ele não ia morrer. Mas ele supervaloriza seus sentimentos para tentar conquistar o que ele quer agora. E aí na história da Bíblia nós vamos encontrar Jacó, que recebeu todas as promessas e a herança de Deus, e o Esaú, que foi só a média da Bíblia. Está vendo a diferença? Manipulação pelo choro, pelas lágrimas, pelo mimimi, pelo beicinho. É o que esse rei está tentando fazer para que Eliseu seja favorável a ele e dê a ele uma condição de ele continuar sendo um estrategista e continuar tendo vitórias, mesmo se Eliseu partir. Sabe, peraí, há uma revelação do Espírito Santo aqui nessa palavra. O que esse rei está querendo fazer? Ele está querendo que ele seja vitorioso, mesmo que a palavra de Deus não esteja mais com ele. É o que muitos de nós queremos fazer. Uma vitória sem Deus, uma vitória sem a presença dele. Eu não preciso da palavra, mas desde que eu seja bem sucedido. Mas o segundo movimento mostra o quão presunçoso esse rei Jeoás é. Se você olhar um pouquinho antes no texto, depois você pode conferir na sua casa, Jeoás é um rei ímpio, cruel, descrente, incrédulo e não tinha nada de Deus. E ele se aproxima ao Eliseu, chorando. Mas os profetas desse período, queridos, eram pedra no sapato dos reis, porque condenavam práticas abusivas e impiedosas. E Jeoás, com certeza, tinha recebido muitas reprimendas de Eliseu. Então ele faz a manipulação geral para ele conseguir o que quer. Tanto é que o linguajar dele muda. E ele chega até o Eliseu e diz, meu pai, meu pai. Eu acho que ele impostou a voz. Eu acho que ele caprichou na entonação. Carros e cavaleiros de Israel. O que ele está fazendo aqui, queridos? Ele está tentando conectar numa história anterior. Quer ver? No segundo livro dos reis, capítulo número 2, versículo número 12, nós temos uma história interessante. Eliseu está como aprendiz de Elias. Elias é o maior profeta que pisou na face da terra antes de Eliseu. Por quê? Daqui a pouco você entende porque Eliseu é maior. Esse profeta inaugurou o movimento profético do Antigo Testamento, Elias, e fez muitos milagres. Eliseu era o aprendiz, e um dia o Eliseu falou, me dê a porção dobrada do seu espírito, Elias, porque eu quero fazer mais do que você fez. O Elias fala, você está pedindo uma coisa grande, mas se você me vir, quando eu for arrebatado aos céus, e o Senhor me levar, então você receberá, com certeza, a porção dobrada do meu espírito. Se você não me vir, então você não receberá.
E o texto diz lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 12, que quando eles estavam andando, veio uma carruagem de fogo, e pegou o Elias e o levou aos céus. E quando Eliseu viu aquele movimento, ele caiu de joelhos e disse: meu pai, carros e cavalos de Israel. A mesma frase. O que o Jeoás está tentando fazer aqui? Está tentando fazer uma simpatia gospel, queridos. Está querendo fazer uma mandinga veterotestamentária. Ele está tentando atrair pelo linguajar, pela manipulação, como é que eu posso chamar isso daí? Pela forma de tratar a palavra, dizendo: Eliseu, me faça o seu sucessor, porque se você fez o dobro de milagres de Elias e Eliseu o fez, eu vou fazer o triplo de milagres de Eliseu. Que presunção é essa? De achar que você é o sucessor, de que você é o herdeiro das promessas de Eliseu. Você vai ter que provar muita coisa, meu filho, para tentar ser parecido comigo. Era o que Eliseu deveria ter dito. Não é o que ele deveria ter dito, é o que ele disse. Só que ele disse num movimento diferente. Eliseu é profeta, e ele vai confrontar essa palavra desse rei presunçoso e mentiroso com um ato profético. E então ele começa a se mover. Atos proféticos são símbolos que revelam verdades espirituais. Tá certo? Uma campanha 12x12, onde nós colocamos o papelzinho aqui na frente, nós estamos fazendo um ato profético, dizendo que no mundo espiritual, estas posições, essas atitudes, esses sonhos, estão sendo colocados diante do Senhor. É ato profético. E se nós olharmos, o Eliseu vai fazer isso para testar o nível de comprometimento desse rei, para saber se ele não era um desertor, para saber se ele não era um quiet quitting, ou se ele não era um demissionário voluntário silencioso. Quer ver? Vamos para o próximo versículo, versículo 15. Então Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs nas mãos, sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente, grave bem essa palavra, totalmente, completamente, você consumirá, é a palavra melhor traduzida, você consumirá, esgotará todo o exército arameus em Afec. Dá uma olhada no que está acontecendo aqui. O ato profético envolve flechas e arco. Traga um arco, tragam flechas, porque eu quero provar se esse homem é digno da posição que ele está assumindo. E então ele diz: vamos ao teste. Pegue o arco, e o rei pega. Retese o arco, e ele pega. Abra a janela, e ele abre. Atire a flecha ao oriente, e ele atira. Ele fez tudo o que o profeta pediu. Talvez seria o primeiro teste de obediência, porque Eliseu diz: não basta ser sentimental, tem que ser obediente. Não basta um culto sentimental, não basta um pastor sentimental, não basta uma festa sentimental, tem que ter obediência. Eliseu diz: você vai obedecer, e ele pelo jeito passa no teste. O problema é esse. Se você perceber, ele faz tudo o que o profeta pede, nem mais e nem menos. Isso te lembra alguma coisa que a gente conversou aqui agora há pouco? Nem mais e nem menos. É isso que é para fazer? É isso que eu faço. Eu cumpro as regras, eu faço o que precisa, desde que o resultado seja o que eu estou buscando. Eu quero ter o que Eliseu tem, então eu vou fazer o que ele está pedindo. Primeiro teste passado com sucesso, vamos ver o próximo. Se você olhar nesse texto, você vai ver que existe aqui um teste de dependência. Todo rei sabia atirar arco ou flechas pelo seu arco. Aliás, arco era brincadeira de criança no período medieval, que dirá então nos tempos bíblicos. Todas as pessoas sabiam manusear um arco e flecha simplesmente. Um rei mais ainda, porque geralmente ele era o combatente principal, o estrategista de guerra. Quando ele retesa o arco, o Eliseu coloca as mãos sobre as mãos dele no arco. As mãos trêmulas de um homem débil, moribundo, que já estava morrendo, enfermo. Eu fico imaginando esse rei dizendo: o que você vai fazer, Eliseu? Vai me ensinar a atirar agora? Você quer me mostrar como faz? Eu sei como fazer isso.
eu sei como fazer isso sozinho. Esse é o problema, irmãos. O problema que toma o coração de Jeoás, de tentar ser autossuficiente, e o desejo de Eliseu mostrar, não dá para ter vitória sem a mão da palavra de Deus, é que muitos de nós queremos ser bem-sucedidos sem Deus. Queremos um casamento vivo sem a presença dele no nosso lar. Queremos filhos obedientes e amáveis sem a presença e a palavra de Deus na nossa casa. Queremos uma vida vitoriosa e verdadeira, sem entrega, sacrifício, oração, amor, vida. Esse é o problema. Nós queremos uma vida independente de Deus. E que Ele não coloque as mãos no nosso arco, porque nós sabemos como fazer isso sozinhos. Não é verdade? Eu sei como fazer, Senhor. Eu sei como abrir uma empresa. Eu sei como encontrar um namorado. Eu sei como organizar um evento. Eu sei como ser um crente verdadeiro. Eu sei, Senhor. Eu sei fazer isso sozinho. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar. Eu sei fazer isso sozinho. Então o movimento profético é, ou Deus coloca as mãos sobre o seu arco, ou a sua vitória sempre será parcial e mentirosa. E quando ele faz o movimento de atirar a flecha, Eliseu fala, essa é a flecha. Flecha de vitória do Senhor. A vitória de Deus, não é sua, rei Jeoás. É Deus quem vai fazer da sua vida uma flecha em extensão. Por isso que pede para atirar pela janela ao oriente. É a extensão do domínio, é a extensão da influência desse rei. Diz, você vai longe, você vai avançar. Deus te chamou para ser a flecha dele. Deus te chamou para você ir além, para você mostrar a glória dele para outros povos. Deus está interessado, Jeoás, em ampliar o domínio dele sobre a face da terra. Deus está interessado em aumentar o reino dele, o governo dele. E para isso, Jeoás, Deus vai usar você como a flecha. Você é a flecha da vitória do Senhor. Eu imagino que isso deve ter empolgado o rei. E ele então entra naquele momento de êxtase e diz, uau, recebi essa palavra. Agora é comigo mesmo. Desde que eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora é a hora da minha vitória. Agora é a hora de eu mostrar para que eu vim. Aí o Eliseu fala o seguinte, vamos para mais um teste. Só mais uma coisinha para não passar despercebido. E aí o texto mostra no versículo de número 18. Em seguida Eliseu lhe disse, pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele. A palavra de Deus ficou revoltada com a atitude daquele rei. Parece estranho, não é? Por que Eliseu tem o direito de ficar revoltado com uma instrução que ele tinha dado e que o rei não sabia o que tinha que fazer? Golpeia o chão. Ele pega a flecha e simplesmente abate 3 vezes ao chão. É para golpear, vamos golpear. É para fazer, vamos fazer. Quiet quitting. Demissão, desistência silenciosa. É para fazer? Vamos fazer. Só que agora é a prova da fé. Porque enquanto lançar a flecha pela janela é a ação de Deus sobre a vida desse rei, é a vitória que só Deus pode trazer, bater as flechas no chão é responsabilidade dele. Por isso que a instrução fica em aberto. Bata as flechas no chão. E ele bateu. E o homem ficou revoltado, a palavra de Deus ficou revoltada com ele. Por quê? Porque bater as flechas no chão já é um ato de fé. É um ato de quem está engajado. É para provar o quanto ele quer aquilo, o quanto ele deseja aquilo, o quanto ele é digno daquilo, o quanto ele anseia. A obstinação de um rei que quer fazer algo pelo seu povo, não apenas aumentar a influência, mas permanecer naquilo que Deus o chamou para fazer. E Eliseu olha para ele e diz, não, você foi reprovado. Eu estou profundamente irritado com você, porque você não fez o que eu imaginava que você deveria ter feito. O que homens acima da média fazem. O que reis que ocupam cargos como Davi fizeram. Você não merece ser o rei de Israel. Você não merece estar nesse lugar. Você não merece assumir esse posto.
Sabe por quê? Porque você é frágil, você é fraco, você fez uma desistência voluntária. Embora seja rei, o seu coração já não mais o é. Como que eu sei disso, queridos? Como que a gente entende isso? Esse homem está sendo ameaçado por um exército de arameus. Os arameus eram os povos mesopotâmios, babilônicos, sírios. Povo cruel e que repetidamente invadia Israel e fazia desastres gigantescos. E então esse homem, naquele tipo displicente, negligente, aquele tipo calça caída, dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu não tenho nada a ver com isso, ele bate despretensiosamente 3 vezes a flecha no chão e parou. Grave bem essa palavra, ele bateu as flechas e parou. O Eliseu olha e fala assim, tem alguma coisa errada aí. Você não merece o que está buscando. Quer ver o versículo posterior? Vamos ver? O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria, se você fosse um homem que merecesse o que está buscando, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você vencerá somente 3 vezes. A palavra é, você deveria ter continuado e não parado. Por que você parou? Por que você desistiu? Queridos, o que nós vamos ver aqui nesse texto é o nível de determinação de Jeoás. Porque o nível de determinação vai determinar, vou ter que ser redundante, não veio outra palavra, o tamanho da sua vitória. O tanto que você deseja isso, vai determinar o tamanho da sua conquista. Esse homem não desejava o bastante, não era obstinado o bastante, o coração dele não estava naquilo bastante. Aquele homem estava ocupando um cargo já desertado dele, o seu interesse era pessoal, a sua vontade era estar na média, era fazer o que os outros reis faziam, mas Eliseu prova o coração desse homem dizendo, você deveria ter ido além, mas você não quis o suficiente. Irmãos, quantos de nós não estamos na posição de Jeoás? Quantos de nós paramos de bater as flechas? Quantos de nós desistimos? Quantos de nós desertamos de projetos, de sonhos? Quantos de nós nos demitimos daquilo que Deus queria fazer em nós? Quantos nós desistimos e abandonamos o chamado? Não porque o chamado não era grande, mas porque a gente não quis o suficiente, não desejou o suficiente. E o desejo, a determinação é uma prova. Eu faço isso como pai, queridos. Atenção, você que é adolescente aqui, tampe os ouvidos, alerta de spoiler aos pais. Há uma estratégia do mundo paterno, muito prática. Os filhos querem, mas a questão é, eu vou sair entregando e dando tudo o que eles querem? Claro que não. Isso nem é sensato e nem sábio. Então, às vezes, vem um filho e pede, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Você sabe disso, né? Você entende o que eu estou dizendo. E aí vem a filha e diz, pai, no meu caso, minha filha, ela gosta de aprender línguas estrangeiras e queria muito desenvolver isso, e disse, pai, eu quero comprar um aplicativo que ensina línguas estrangeiras. Eu disse, filha, você quer? Que bom. Mas o pai não vai comprar agora para você. Não, pai, mas eu quero. Então eu comecei a fazer o que todo pai faz. Vamos testar a determinação. Vamos testar o desejo, se realmente isso é profundo e ela quer verdadeiramente. E então ela vem com uns vídeos e dizendo, eu vi esse aplicativo. Aí ela vem com um vídeo de outra língua e diz, olha pai, aprendi essa saudação. Então de repente começa, pai, você já comprou meu aplicativo? Pai, você já comprou meu aplicativo? Pai, olha esse vídeo. Pai, olha, eu aprendi uma outra palavra nessa língua. Então eu comecei a perceber que a vida dela começou a girar em torno daquilo e vi que ela estava determinada o suficiente para ter aquilo. A questão é o seguinte, pai, você pode comprar o aplicativo para mim? Irmãos, é óbvio que eu posso. Inclusive, é óbvio que eu quero. Quem não quer que alguém se desenvolva intelectualmente? Quem não quer? Eu quero e eu posso. A minha pergunta é se ela queria o suficiente. Você está entendendo?
Deus quer te abençoar? É claro. Deus pode te abençoar? É óbvio. A minha pergunta para você é: você quer o suficiente isso? Você busca o bastante? Você se entrega ao bastante? Você apela o bastante à presença do Criador? Porque Deus pode e Deus quer. A questão é se você quer realmente. Porque pode ser que você fale: Senhor, o Senhor pode me dar? Ele diz: eu posso te dar, eu quero saber se você quer. Ah, Senhor, vai demorar? Vai demorar um pouco. Ah, então não quero mais. Gente que vai manipulando os seus sentimentos com Deus para dizer: Deus, eu quero, mas não quer o suficiente. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque a sua atitude não mostra que você quer o suficiente. A sua atitude não reflete que você deseja o suficiente. A sua atitude é de displicência, de negligência. Olha para a vida espiritual, olha para os valores que estão internalizados, olha para as práticas de vida, olha para as associações de amizade, olha para a forma e a cosmovisão que você enxerga a sua existência. Veja onde estão fundamentados os seus principais valores. É só você perceber isso. Você quer o suficiente? Você quer ser abençoada? Você deseja ser abençoado pelo Senhor? Ou está fazendo um choro de mimimi e usando palavras mágicas, tentando conquistar algo de Deus que você não deseja o suficiente? E aí fica como Jeoás. Vou ter que falar. Fica igual Jeoás dizendo: meu pai, carros e cavalos de Israel. Achando que fórmulas mágicas vão te alinhar ao propósito eterno de Deus. Meu irmão, minha irmã, enquanto não houver atitude, enquanto não houver obediência, enquanto não houver determinação, você não alcançará o que Deus chamou você para viver nele. Sempre estará ao pé da mediocridade, tentando usar palavras: eu determino, eu comando, eu ordeno, eu falo. Tenta ordenar sem obediência para você ver. Tenta comandar Deus sem altar e sem vida na presença dele. Os filhos de Seva, no livro de Atos, tentaram fazer isso. Depois você lê o que aconteceu com eles. Tomaram uma sova do Satanás, porque foram tentar usar palavras mágicas sem conhecer quem era o portador de todo o poder. Você quer o suficiente? Qual é a sua atitude? Eu vou ter que falar. Eu não gosto muito, mas eu acho não, tenho certeza que esse é o chamado de Deus para a nossa vida viver. Os coaches emprestaram isso e estão fazendo aí uma coisa que você, às vezes, acaba se enojando. Mas a verdade é o seguinte: a sua atitude vai determinar a sua altitude. A sua flecha vai tão alto quanto você retesar o seu arco. Quanto mais forte você puxar, quanto mais você se entregar, quando você deixar de fazer o mínimo necessário, a sua flecha vai voar. Sua vida vai ser diferente. Sabe esses vícios que você está lutando para sair deles e que parece que são maiores do que você? Isso não vai parecer nada quando você retesar o seu arco e disser: flecha da vitória do Senhor. Quando houver determinação, quando tiver entrega, obstinação por viver o Senhor, esses vícios, comportamentos, mau hábitos, crenças interiores, traumas do passado, experiências negativas, problemas emocionais, isso vai ser nada quando você retesar o seu arco com determinação, porque flecha foi feita para voar, e a sua atitude na presença dele vai determinar o quão alto você vai, o quão longe você vai e para onde você vai. Enquanto lançar a flecha pela janela é promessa de Deus, bater a flecha no chão é responsabilidade sua. Deus já prometeu, Deus já disse: flecha da vitória, você vai vencer, você já venceu. Aquele homem entra com uma promessa completa: você destruirá os arameus completamente, e sai daquele lugar com uma vitória parcial. Você vai vencer só 3 vezes. São atitudes que mudam comportamentos e que faz com que a gente não se responsabilize por atitudes que precisamos tomar hoje. É por isso que algumas pessoas vão sair daqui e vão voltar para a sua vida medíocre, vivendo no mesmo pecado, falando os mesmos palavrões, maliciando da mesma maneira, permanecendo nos mesmos grupos de WhatsApp tosco. Ou melhor, na conjugação verbal correta, toscos. Agora,
Se não mudarmos a atitude, não nos responsabilizarmos em bater a flecha no chão e dizer, é a minha responsabilidade, eu vou mudar meu casamento, eu vou mudar a minha família, eu vou mudar a minha história, eu não vou ficar culpando os outros, porque eu sou a flecha da vitória, Deus deu a sua palavra, eu tenho a herança, Ele já disse, flecha da vitória, a flecha já foi longe, já veio as promessas de Deus, todas as promessas nele tem o sim de Jesus na minha vida. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37, porque nele nós somos mais que vencedores de acordo com o seu amor que age em nós. Você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você já tem a promessa, você já tem a herança, você já tem a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, você é filha de Deus, você é filho de Deus, para que mendigar o pão e para que rastejar pelos homens dessa terra, sendo que você tem identidade, tem dignidade em Deus. Ele te chamou para viver no alto nível de vitória dEle. A vitória contra esse pecado, a vitória contra esse passado, a vitória contra essa dor, a vitória contra esse sofrimento angustiante. Deus já liberou a palavra sobre você, agora presta atenção. Basta saber se você aceitou isso. E se você recebeu isso. Porque a promessa foi liberada e você é filha e filho. O problema é que muitos de nós não estamos herdando de Deus as promessas dEle, não porque não queremos apenas, mas porque assumimos uma posição de filhos bastardos. Filhos bastardos não têm direito à herança. E quanta gente aqui se comportando e vivendo como filho bastardo. Esse não é o lugar de Deus para você, minha filha. Posso ser um pouco mais sincero? Aquela balada de sexta-feira à noite que você foi, não é comportamento de filha do altar. Filha bastarda não vai receber as promessas que Deus selecionou para você, mas venha para o altar, viva na presença, e você vai ver o que você está procurando, Deus tem para te dar, com uma vitória garantida e que não vai passar. Essas vitórias de 3 vezes nesse mundo, passa rápido. Abriu uma empresa, abriu outra filial, mas e Deus? Cresci, dobrei meu salário, tripliquei meus rendimentos, mas e Deus? Toda vitória desse mundo é 3 vezes, é parcial. Você só terá a vitória completa quando Jesus pegar você como flecha e dizer, agora vem cá, que você é a flecha da vitória do Senhor. E quando você assumir a sua responsabilidade de dizer, o que eu preciso fazer, o farei. Porque eu sei quem eu sou em Cristo, em Deus, e eu sei de todas as suas promessas para mim. A minha pergunta para você hoje é, por que você parou de bater o chão? Eu quero perguntar, por que você parou de golpear? Por que você parou? Porque você fez só o necessário, só o que era preciso, o mínimo para sobreviver. Porque você parou de sonhar? Porque você parou de buscar a presença de Deus? Porque você desistiu de estar ao lado dEle? Porque você fez uma desistência silenciosa de coisas que Deus preparou para o seu coração? Porque você parou de lutar pelo seu casamento? Porque tem gente que está na mesma casa, mas já desistiu do seu cônjuge, fez demissão silenciosa. Tem gente que está dentro do trabalho e já não se consegue enxergar naquele lugar mais, e está desistindo de um sonho maravilhoso de Deus para a sua vida, para ser luz de Cristo naquele lugar onde Deus te plantou. Porque você parou de lutar? Por que você está parando de golpear, querida? Porque o seu passado é difícil? Porque você foi abandonado? Porque sua esposa te traiu e te deixou? Por que você parou? Por que você desistiu? Porque você deixou de ir à frente? É o que Eliseu pergunta para esse homem. Eliseu olha e diz, você deveria ter golpeado 5 ou mais vezes, mas porque você fez só a metade, é só a metade que você vai receber. E aí? Que vida você quer? Porque Jesus não tem a vida da média para te oferecer. Jesus não tem a vida que a sociedade estabeleceu como o solo comum. Deus não tem a vida que você projetou dizendo,
É assim que eu devo ser. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância. São duas vidas numa só. Vocês tenham vida, a vida da salvação plena, completa, mas a vida pujante, abundante, completa. Uma vida que não para, que não se estanca, que não desiste, que não para de caminhar. Deus te chamou para uma vida plena. Não se acomode com menos. Minha irmã, para que se contentar com menos, sendo que Deus tem mais? Ô meu irmãozão, olha aí a tragédia na casa, olha o que está acontecendo ao redor, olha o tempo gasto, olha os prejuízos inimagináveis. Para que se contentar com menos, se Deus tem mais, e mais para a sua vida, mais para o seu coração, mais para a sua história? Porque toda vitória que não gera atitude no nosso coração é uma vitória parcial, momentânea, e que não se prolonga na nossa vida. A decisão é sua, se você vai golpear o chão até não conseguir aguentar mais, ou se você vai fazer só 3 vezes. Eu quero falar bem sinceramente aqui essa noite com você. Eu tenho aqui 2 grupos de pessoas, não tenho um terceiro, 2 grupos de pessoas. Gente que vai sair daqui e vai golpear só 3 vezes, porque acha que isso é o suficiente para a sua vida. E gente que vai sair daqui e não vai parar mais de golpear, porque sabe que a vida não para aqui, não acaba num culto, não acaba num momento, não acaba numa celebração, não num propósito de 12 por 12, não acaba aqui, mas vai continuar batalhando, golpeando, no trabalho, na família, na empresa, na vida, na história, onde for. E você quer saber como termina essa história? A história de quem age parcialmente, a história de quem age na mediocridade, a história de quem se demite voluntariamente, e a história de quem desiste silenciosamente. Quer saber como acaba essa história? Essa não é a história só de Jeoás, é a sua, é a minha. De gente que desistiu, de gente que parou. Aliás, deixa eu dar uma palavra para você aqui essa noite. A desculpa que você tem é dizer que você fracassou. Mas a verdade é que você não fracassou, você só desistiu. Fracasso é quando você não tem mais alternativas, porque você esgotou todas. Agora, a desistência é quando você quer parar de lutar. Tem gente aqui que está dizendo: eu sou um fracasso, eu vivi um fracasso, a minha família é um fracasso, a minha vida é um fracasso, tudo é um fracasso. Não é. Talvez você só deixou de lutar e desistiu de golpear o chão. Não pare, não desista, não faça pela metade, porque senão você vai ser só mais uma pessoa acima da média, lutando para pagar as contas e a pensão dos vários filhos que deixou por aí, sem saber que você era flecha para voar alto e atingir alvos gigantescos para a glória de Deus. Você quer ver o que acontece aqui no texto? Vamos lá? Dá uma olhada no final, versículo 25, como termina a história de Jeoás. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de Jeoacás, seu pai. Agora presta atenção como termina a história de Jeoás, e aí acaba. 3 vezes Jeoás derrotou em combate, e assim reconquistou as cidades dos israelitas. Quantas vezes ele ganhou os combates? 3 vezes. Quantas vezes ele ganhou? O suficiente para ele. Não dá para ser um rei se você pensa só em você. Não dá para você assumir uma posição estratégica se você não sabe que está influenciando outros. O povo de Israel tinha nas mãos desse homem a capacidade da vitória. Eu quero que você entenda o que Deus está ministrando no seu coração. O povo de Israel tinha nesse homem a capacidade do livramento de todos os arameus. Inimigos constantes, e você sabe quais são os seus arameus. Os vícios, as tentações, as crises emocionais. O passado, a dor, o sofrimento. Você sabe quais são os seus inimigos mais cruéis. Os desejos impróprios e inapropriados. Você sabe quais são os seus arameus, eu não preciso citar aqui. E esse homem tinha nas suas mãos a oportunidade de consumir, de consumar, de aniquilar, de acabar, de ter uma vitória total, e jogou isso para o lixo. Toda uma geração de Israel pagou o preço, porque um homem não foi fiel ao seu chamado. Todo Israel continuou lutando contra os arameus, porque o homem não foi dedicado o suficiente ao seu propósito.
Sua família está pagando o preço de alguém que não está sendo fiel ao chamado de sacerdote do lar. Sua casa está pagando o preço de uma pessoa que não está sendo sensata e sábia o suficiente para conduzir a vida no altar dos seus filhos. Você é a flecha do Senhor. Se você falhar, outras gerações vão ser atacadas. Outras gerações vão ser influenciadas. Não porque sou eu, não porque é só uma traição, não porque é só um site, não porque é só uma pessoa, não porque é só um jeitinho. Você não imagina o como sair da rota de Deus pode acabar com as gerações futuras. Pergunte para um cachaceiro que está tentando se livrar disso até hoje. Quando isso começou lá na sua casa, com o seu avô que ensinou seu pai a beber, e o seu pai que o ensinou a beber. Uma seta que sai da rota, uma flecha que sai do propósito, causa estragos inimagináveis e que vão para as gerações futuras. Israel tinha que lutar. Senhor, me ajude a pregar essa palavra em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que Deus talvez seja a oportunidade que essa pessoa tem de ouvir algo do Senhor, claro, em nome de Jesus. Os israelitas tinham que continuar lutando contra os arameus, porque um homem foi negligente no seu compromisso e na sua decisão e atitude. Sua filha não precisa lutar contra os arameus. Sua esposa não precisa continuar lutando contra os arameus. Os seus netos não precisam continuar lutando. Essa igreja, o ministério dessa igreja não precisa mais ficar sendo ameaçado por arameus. Toma posição, porque da sua atitude, da sua decisão, os exércitos inimigos serão destruídos, não parcialmente, não de uma maneira pequena, mas completamente, totalmente, porque você é a flecha de vitória do Senhor. Esse é o tempo que Deus separou para você. Você é a flecha da vitória do Senhor, na sua faculdade, no seu trabalho, nessa igreja. Não diminua o chamado grande que Deus tem para a sua vida. Não subestime o que Deus chamou você para viver nele. Você é a flecha do Senhor e da vitória do Senhor. A flecha que foi abusada na infância, mas a flecha da vitória do Senhor. A flecha que está com dificuldade de pagar as contas do dia a dia, mas a flecha da vitória do Senhor. A flecha que foi envergonhada no último trabalho que você teve, mas ainda assim a flecha da vitória do Senhor. A flecha que fez decisões erradas, comprometeu o seu destino, mas ainda continua sendo a flecha da vitória do Senhor. Deus não mudou de planos ao seu respeito. Eu preciso saber se você mudou de planos a respeito de Deus. Se você mudou de planos a respeito da vontade dEle. Os arameus serão destruídos, mas isso demanda a atitude de quem sabe golpear o chão e não para mais. E não para mais, e não para mais, e ora mais um dia, e ora outro, e faz mais uma campanha, e vai na terça da esperança, e vai no domingo, e vai na vigília, e ora mais, e jejua, e busca, e pede perdão, e volta atrás, repara danos, e se entrega, se dedica, e estuda mais, e faz, e vai além, e bate com força as setas, dizendo: eu sei o que eu fui chamado para viver. E eu não quero ser o seu exemplo aqui essa noite, porque eu também estou aprendendo a lidar com as flechas que precisam ser golpeadas dia a dia. Mas eu quero chamar um exemplo que é inimaginável. Até o momento que você estava ouvindo essa palavra e dizendo: está faltando Jesus nessa mensagem. Está faltando Cristo, não é verdade? Ficou muito no homem, no centro do homem. Porque Cristo veio para dar vida e vida abundante. Ele veio realinhar você a todo o propósito dele. Mas Ele é o exemplo de quem bateu todas as flechas no chão até suar sangue. Ele pegou as suas flechas, que era a sua vida. Aliás, João 3,16 diz que Ele foi enviado como uma flecha de Deus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a flecha de Deus para esse mundo, para a salvação. Ele é a flecha do tempo da misericórdia, da graça de Deus. E sabe o que Ele fez? Ele não fez um trabalho parcial. Tocar o nosso coração e visitar a nossa história.
Não desista da sua vida, não desista de você mesmo, não desista dos propósitos, porque Jesus não desistiu de você na cruz do Calvário. Ele bateu as flechas, uma atrás da outra. Ele golpeou o solo dessa terra, um solo que o rejeitou, que o feriu, que o machucou, mas que ainda assim disse: vale a pena por você. As gerações futuras, somos nós, foram impactadas por causa de um homem que foi até a cruz do Calvário e cumpriu todo o seu projeto. Jesus não fez desistência voluntária. Jesus consumou o seu projeto e o seu trabalho. Está feito, está pleno, está completo. Imagine agora, como seria a história de Jeoás se ele tivesse tido a atitude de não desistir silenciosamente. Imagine como seria a história se Jesus tivesse desistido antes de subir a cruz do Calvário. Tudo isso aqui não teria sentido algum. Mas imagine como será a sua vida se você não desistir. Porque eu não quero falar no passado. Eu não quero falar que você desistiu e que a sua história está destinada a perder. Eu quero perguntar para você, imagine como será a sua história e os filhos dos seus filhos, e a sua vida, e a sua existência, a sua trajetória, se você hoje se levantar e dizer: eu sou flecha da vitória do Senhor, e vou abençoar esse mundo com a glória dEle, e vou viver o máximo do potencial, com o máximo do esforço, porque eu não sou daqueles que desistem, eu não sou como aqueles que retrocedem, conforme diz Hebreus capítulo número 13. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos cantar essa linda canção. E eu quero convidar você a se preparar, porque essa linda canção ministra essa palavra. Você que desistiu, você que abandonou, você que deixou coisas para trás. Talvez você teve uma referência pequena demais de Deus e por isso você disse: não, isso não vai acontecer. Quem é você para negar o poder de Deus na sua vida e o que Ele está começando a fazer na sua vida em 2024? Vamos cantar essa linda canção e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu tenho certeza que tem cura, restauração e tem uma vida de Deus gigantesca, em alto nível, alto padrão, que vai tirar você da média e vai fazer viver os melhores sonhos de Deus na sua vida.